Eu sou a Caroline Cipriani e esse é o Wine Now, o podcast que dá voz às mais incríveis histórias e conexões do mundo dos vinhos. Juntos, vamos percorrer o caminho para você aprender a conhecer, degustar e escolher seus vinhos. Hoje, a taça nos leva a Évora, uma cidade que respira história, cultura e vinhos com alma. E para conversar sobre tradição, propósito e futuro, eu recebo João Teixeira, diretor comercial e de marketing da Fundação Eugênio de Almeida do Chaves, casa da icônica Cartucha e da lendária Tapada. João, é uma alegria brindar contigo essa conversa. João, sejas muito bem-vindo ao Wine Now. Quer dar um alô para os apreciadores do vinho? Claro que sim. Olá a todos. Muito bom dia aí no Brasil, boa tarde, boa noite, quem nos vai ouvir depois gravado. É um gosto estar a falar aqui de Portugal e para o Brasil sobre vinhos portugueses. Obrigado pelo convite. João, quando a gente fala em Cartucha, a gente fala de uma marca que carrega o tempo dentro da garrafa. Como começou essa história e o que faz esse legado atravessar gerações? Então, Cartucha é verdade que é uma marca, é um nome muito antigo, acima de tudo é uma marca muito forte. E às vezes é associado a algo de há muitos séculos atrás, de há muito tempo atrás. E isto porquê? Porque o nome Cartucha é originário da ordem cartusiana, da ordem religiosa dos monges cartuchos. E esses monges cartuchos estão em Évora já há mais de 600 séculos que chegaram a Évora. E quando chegaram a Évora, criaram o seu mosteiro, o Mosteiro da Cartucha, que ficou logo muito associado naquela região à produção de pequenos vinhos, como são sempre muito autossuficientes, todos os mosteiros, fazem também a produção de vinho, criação de gado, etc. E o mosteiro ali em Évora ficou conhecido pela população local como o Mosteiro da Cartucha, onde mais tarde a Fundação Eugênio de Almeida começou a fazer vinhos e deu o nome ao seu primeiro vinho, o vinho Cartucha, por relação de proximidade com o Mosteiro da Cartucha. Se é verdade que a marca Cartucha tem muitos séculos, por conta da ordem religiosa, o vinho da adega Cartucha, o vinho que nos traz aqui hoje, é um vinho que teve a sua primeira safra em 1985, portanto não é assim tão antigo. Mas a marca Cartucha e toda a história que existe na região onde estão os vinhedos da adega Cartucha, isso sim é uma história muito antiga, com vários séculos de idade. Tem algo quase espiritual na forma como a fundação se relaciona com o vinho, a arte e a comunidade. Como é viver esse equilíbrio entre tradição, propósito e a inovação? Sim, isso é uma pergunta muito interessante, até por todo o espírito que a Fundação tem por trás. Eu, como dizia há pouco, o vinho Cartucha, a marca Cartucha, nasceu pela proximidade que tinha, pela proximidade física que tinha com o Mosteiro da Cartucha, dos monges cartuchos, da ordem cartusiana. E logo aí traz toda a espiritualidade para o vinho. Um vinho que nasceu do nome de uma ordem religiosa, por si só, tem um peso diferente, tem uma característica e um simbolismo diferente. E a adega Cartucha pertence à Fundação Eugênio de Almeida. É a segunda fundação mais antiga de Portugal, foi criada em 1963 e é uma fundação que, estatutariamente, nos seus estatutos, no seu objetivo de existência, tem um princípio religioso muito forte, um princípio religioso católico muito forte, ao ponto de ter sido a Fundação Eugênio de Almeida que retornou os monges cartuchos para Portugal, que eles tinham abandonado Portugal, na década de 50, para viver novamente em Évora, onde eles tinham estado cerca de 300 séculos antes. E toda esta ligação da Fundação Eugênio de Almeida, com a Igreja Católica, com os monges cartuchos, com os padres jesuítas, que depois transforma o lucro económico da venda dos seus vinhos da adega Cartucha em apoio social para a região de Évora, cria toda esta espiritualidade e este apoio social e este carisma que está muitas vezes associado aos vinhos da adega Cartucha.
E, portanto, temos aqui muita história da adega Cartucha, muita história dos monges Cartuchos, mas que está tudo envolvido dentro do que é a Fundação Eugênio de Almeida. Então ela já nasce, ela já vem enraizada com essa questão do sagrado, essa questão de associar o vinho muito com essa espiritualidade, com essa religiosidade, e isso permanece, é uma coisa imutável, que se leva adiante. É muito interessante isso, porque isso traz muito mais do que a técnica, isso traz um propósito, um significado para o vinho em si, nesse contexto da vinícola. Exatamente. Em 1963, quando a fundação foi criada, e foi criada por um senhor, o Conde Vivalva, o engenheiro Vasco Maria Eugênio de Almeida, que criou a Fundação Eugênio de Almeida em 1963. E ele, quando criou a fundação, já tinha um propósito principal de desenvolver e ajudar a região de Évora e do Alentejo, que era a região mais pobre de Portugal, uma das mais pobres do Alentejo, uma região com um grande índice de analfabetismo, pessoas muito pobres que tinham uma agricultura de subsistência. E quando criou a Fundação Eugênio de Almeida, a Fundação Eugênio de Almeida ficou com tinha grande património da família. Quando ele faleceu em 1975, deixou todo o seu património à Fundação Eugênio de Almeida. Ele não tinha herdeiros, não tinha filhos, era o último descendente vivo da família. E em 1975, quando a Fundação Eugênio de Almeida recebe todo o seu património, foi também numa altura de uma convulsão social e política em Portugal, em que passamos da ditadura para a democracia, mas no Alentejo, onde a Fundação está sediada, houve alguns tumultos, alguma confusão na altura com o Partido Comunista Português, e todos os bens privados, ou grande parte dos bens privados, foram expropriados e foram nacionalizados, e a Fundação, nessa altura, perdeu o seu património. Mais tarde conseguiu reavê-lo, e quando conseguiu reavê-lo, ficou a dúvida de qual seria a fonte de rendimento que a Fundação iria obter, ou iria criar, ou qual seria a área de negócio onde se iria envolver, para conseguir obter os rendimentos necessários para poder ajudar novamente a região de Évora. Já haviam estudos anteriores de alguns vinhedos que tinham sido plantados em terrenos que pertenciam à Fundação Eugênio de Almeida, e é aí que no início da década de 80 se reinicia todo o processo produtivo e patrimonial, digamos assim, da Fundação Eugênio de Almeida, plantando os primeiros vinhedos, que depois, mais tarde, em 1985, vão originar o vinho Cartucha da vinícola Adega Cartucha. E depois o nome, nós já explicámos onde é que veio o nome. Mas sim, desde o início, em 63, quando foi criada a Fundação, em 75, quando o seu instituidor morreu e passou todo o seu património para a Fundação, até os primeiros vinhos e os primeiros vinhedos que foram plantados na década de 80, houve sempre aqui uma preocupação social e sempre uma ligação espiritual muito forte à Igreja e ao desenvolvimento social da região. Agora, falando um pouquinho do João e da tua contribuição na vinícola Cartucha. A tua carreira é uma carreira muito sólida e diversa, já trabalhou em vários mercados do Brasil aos Estados Unidos. Como essa experiência internacional, ela moldou a tua forma de lidar e de construir essas marcas com alma portuguesa? Sim, então, falar dos outros e dos vinhos é sempre mais fácil. É verdade, eu tenho 44 anos, eu comecei numa consultora que é a Deloitte, uma empresa global, quando terminei o curso de Administração de Empresas em Lisboa, e estava longe de imaginar que iria um dia mais tarde trabalhar na área dos vinhos. Passei por empresas internacionais, globais, multinacionais, sempre na área da comunicação, vendas, marketing, trade marketing. Mas nunca tinha tido nenhuma ligação com os vinhos, a não ser enquanto consumidor e pessoa interessada na área. E como português que sou, todos nós temos uma cultura e uma herança de vinhos, nem que seja à mesa com os pais e com a família. Há sempre a cultura do vinho em Portugal, isso é verdade, mas o vinho sempre me interessou enquanto consumidor, mas não mais do que um interesse
eu diria, quase lúdico. Nunca imaginei que poderia trabalhar num produtor de vinhos, numa empresa de vinhos, ainda para mais numa empresa tão grande como a Fundação Jean de Almeida. Segui a minha carreira profissional, fui evoluindo com projetos nacionais, projetos internacionais, comecei a gerir equipas, e em 2018 surgiu o desafio de ir para a Fundação Jean de Almeida para uma área de negócio muito específica que estava um pouco por aproveitar todo o seu potencial, digamos assim, que era na área do varejo, o off-trade, a moderna distribuição, como quiserem designar. Era a área que eu tinha mais experiência, quer a nível nacional em Portugal, quer de negociações internacionais com cadeias internacionais, e quando cheguei à Fundação Jean de Almeida, a Adega Cartucha, muito rapidamente consegui explorar todo o potencial dessas marcas fortes, de um vinho de grande qualidade, nesse canal de vendas que estava por explorar. Ao mesmo tempo, começo com a gestão do mercado brasileiro e de outros mercados internacionais, e no mercado brasileiro percebi que a Adega Cartucha, estando presente desde 1998 no mercado brasileiro, tinha um património único face aos outros concorrentes, que era a antiguidade e a distribuição numérica, o facto de estar presente em 27 estados e não estar com as vendas concentradas num único cliente ou em 2 ou 3 clientes. E isso foi o trabalho do nosso importador durante mais de 20 anos. Entretanto, siga a progressão normal dentro da Adega Cartucha. Eu entrei como responsável da área de negócio, evolui, e nestes últimos 7 anos, fez agora no dia 22 de outubro, 7 anos que estou na Fundação Jean de Almeida, cheguei à função de diretor comercial e membro do Conselho Executivo da Fundação Jean de Almeida, e acho que, acima de tudo, o que tenho contribuído aqui no setor dos vinhos é uma enorme vontade de aprender. Como eu digo, eu não conhecia muito da área dos vinhos, mas tal como trabalhei numa empresa que vendia bolachas, trabalhei numa empresa que vendia detergentes, trabalhei numa empresa que vendia nuggets congelados, o produto aprende-se. E depois o que é aqui mais difícil por vezes é ter a flexibilidade para se ajustar a diferentes empresas, a diferentes meios, e conseguir perceber que uma estratégia, um P&L pode ser aplicado a qualquer área de negócio com a respectiva flexibilidade. João, explica para nós, segundo a tua visão, a tua experiência, num mercado cada vez mais globalizado, como é que uma marca ela consegue permanecer autêntica sem se tornar genérica? Olha, eu tenho uma opinião muito própria. Nós temos algumas discussões internas dentro da Fundação Jean de Almeida sobre a marca Cartucha e sobre as marcas que nós temos, e para mim a resposta é muito óbvia. Tem 2 pontos que são muito óbvios. Eu acho que até tão óbvios, quase que nem valeria a pena falar neles, que é manter a qualidade e manter a identidade. Nós somos muito rígidos, muito indefectíveis com a qualidade. Nós, se temos algum problema de quantidade, se nos falta, se não temos oferta suficiente para a demanda, nós não vamos comprar vinho fora, nós não compramos uvas fora, nós não alteramos nada do que é a base do nosso vinho, a nossa identidade. E um dos segredos da Adega Cartucha tem sido, safra após safra, ano após ano, entregar sempre um vinho muito consistente. Okay? Isso eu diria que é muito importante, ou é a principal característica para conseguirmos ter uma marca de valor acrescentado, uma marca de valor, uma marca com posicionamento alto, e nunca defraudar os nossos consumidores. Okay? A qualidade terá que ser sempre o primeiro ponto. E o segundo é a identidade, porque se nós começarmos a caminhar em fazer um vinho que seja igual a um vinho que se encontra no sul de Espanha, ou que se encontra noutra região de Portugal, ou que se encontra no Chile, ou que se encontra na Austrália, e atenção, eu não estou a dizer fazer um vinho melhor, eu não estou a dizer que na Austrália, no Chile, noutras regiões não hajam vinhos bons ou até melhores do que os da Adega Cartucha. Não têm a nossa identidade. E se nós
formos atrás de modas ou tendências e não defendermos a nossa identidade, nós deixamos de nos diferenciar e de ser únicos. Ok? Obviamente que nós estamos atentos ao mercado, nós estamos atentos ao consumidor, sabemos nos adaptar e sabemos ter a tal flexibilidade que eu falava há pouco para criar estratégias para ir de encontro às necessidades do consumidor. Mas há duas coisas que nós não abdicamos nunca nas nossas marcas, que é a qualidade da marca e a identidade própria da nossa marca, especialmente quando estamos a falar de uma marca de vinhos. Se conseguimos transpor isto para todo o universo de marcas, assim, às vezes é um bocadinho mais difícil. A qualidade é sempre a qualidade, independentemente do produto. Sim. A identidade, por vezes, é um bocadinho mais difícil descrever ou pôr a identidade dentro do produto. Porque hoje em dia, ainda para mais com a globalização e com os vários pontos de produção, em várias fábricas e em vários locais, essa identidade pode-se perder um pouco. Mas aqui, falando da questão dos vinhos, eu acho que a identidade é muito, muito importante e não cair na tentação de começar a fazer vinhos um pouco com perfis um pouco iguais a outras regiões ou ir atrás de uma tendência de mercado que depois normalize ou generalize os nossos vinhos e dificulte a diferenciação. Não, e é muito isso que tu traz, porque é a questão de olhar para o mercado, olhar para o futuro, a adaptação, ela coexiste, e é aí que está o grande diferencial, ela coexistir com a tradição, com a constância, com a identidade, que a vinícola ela esteja sempre atenta, olhando para frente, olhando para o futuro, analisando o momento, mas muito certa e muito firme da sua raiz, da sua identidade, da sua tradição, daquilo que é a sua essência. Então, faz muito sentido isso que tu traz aqui para nós, essa explicação que tu coloca sobre os valores e essa não é uma rigidez, mas essa preocupação com o legado, a tradição, a constância, em estar sempre entregando para o consumidor a essência da vinícola. Sim, é verdade. Essa identidade, o legado, a tradição que nós trazemos é muito importante manter e não perder. Mas, ao mesmo tempo, e como dizia bem, nós estamos muito atentos ao mercado. Nós temos um portfólio de marcas muito grande e é aqui que entra a maior dificuldade. É que nós temos que comunicar e temos que trabalhar marcas como Cartucha e Peramanca, que são marcas, quando falamos do Peramanca ou do Scalacelli, estamos aí para marcas de luxo absoluto ou de muito luxo. Depois temos o Cartucha, que nós dizemos que é o luxo acessível, mas também trabalhamos sobre a mesma vinícola marcas mais de consumo diário, que se encontram no varejo, como a marca EA, por exemplo. E a marca EA, os nossos vinhos EA, nós, não fugindo ao que é a tradição e não fugindo ao que é essa identidade e a qualidade que eu falei anteriormente, nós somos bastante dinâmicos e tentamos ser bastante flexíveis com a marca e com o seu posicionamento da marca. Nós já mudámos rótulos, trocámos a cor dos rótulos, nós criámos festivais de música associados à marca EA, nós criámos campanhas publicitárias onde pedíamos às pessoas para fazer grafites com as garrafas do EA e com o logotipo do EA. Ou seja, nós tentamos adaptar-nos porque percebemos em determinado momento que a marca EA estava a ficar uma marca um pouco mais envelhecida. E então, sem perder a identidade e sem perder os consumidores mais tradicionais, nós conseguimos dinamizar a marca EA e hoje em dia é uma marca que se calhar até se tornou demasiado jovem e precisamos de recuperar agora um pouco, ou relembrar um pouco, que é uma marca que existe desde 1991. Sim. Agora entrando um pouquinho na esfera do enoturismo, João. Quem visita a Cartucha não prova só vinhos, vive uma experiência. Para vocês, o enoturismo, ele é sobre vender as garrafas, contar as histórias ou criar um pertencimento? É viver a experiência. O objetivo número 1 é viver a experiência. Ou seja, muitas vezes quando nos perguntam qual é o segredo do sucesso da Adega Cartucha no Brasil, que claramente é uma história de sucesso, eu digo sempre que há 3 fatores. O primeiro é estarmos no mercado desde 1998, a estratégia
que o nosso importador, que é o mesmo desde 1998, utilizou desde o primeiro momento, que foi a distribuição numérica, e depois o nosso enoturismo. E muita gente diz, mas o enoturismo em Évora, em Portugal, é um fator de sucesso no Brasil. Eu cada vez mais estou convencido que é. Nós recebemos cerca de 15 mil, 17 mil, depende um pouco do ano, consumidores brasileiros no nosso enoturismo. E estamos a falar em Évora, que é no interior de Portugal. Não é tão fácil como Lisboa ou como o Porto, em que são cidades são as principais cidades que têm um aeroporto. Não, você tem que pegar no carro, tem que ir propositadamente dirigir até Évora, cerca de 1h30 dirigindo. Tem que ser alguém que quer mesmo muito e conhecer a Adega Cartucho. Infelizmente, há muita gente. Agora, desses 15 mil, 17 mil, vamos pôr uns 15 mil no ano, que seja um pouco mais fraco, de brasileiros, de consumidores brasileiros, sejam residentes em Portugal ou sejam turistas do Brasil, esses consumidores brasileiros vivem a experiência connosco, têm a possibilidade com os nossos guias de conhecer a história, conhecer o edifício do século XVI, onde tudo nasceu, rodeado de 40 hectares de vinhedos, ver os tonéis de 3.000 e 5.000 litros de carvalho francês, onde está o Peyraman Catito, estar numa sala com mais de 600 anos de idade, onde nós temos o cofre da Adega Cartucha, onde temos uma garrafa por safra de todas as safras, e depois no final poder fazer uma degustação dos principais rótulos da Adega Cartucha, acompanhados por uma pessoa que explica os vinhos, que explica os detalhes, explica as características, sempre num espírito muito positivo e muito educativo. E depois no final, claro, se a pessoa quiser comprar e adquirir algumas garrafas de vinho, pode fazê-lo e sem problema nenhum. E eu acho que é essa experiência que depois a pessoa leva para o Brasil, que faz com que passe a mensagem, volte a procurar os vinhos nas lojas, no mercado, ou que pela primeira vez vá procurar os vinhos nas lojas e no mercado, e não esqueça a experiência e que até fique com vontade de voltar novamente a Évora. Eu acho que é claramente um fator de sucesso, porque nós podemos contar uma história aqui a quem nos ouve, nós podemos contar uma história no contrarótulo da garrafa, mas contar essa história a quem nos visita, quem fez 1h30 de uma viagem de carro depois de já ter atravessado o Atlântico, alguém que nos quis ir conhecer, é porque está com muita vontade de ouvir essa história, de absorver isso tudo. Se for acompanhado por um vinho de boa qualidade, como são os vinhos da Adega Cartucha, melhor ainda. E então corre sempre muito bem. Com certeza uma experiência que ninguém esquece e guarda para a vida, no coração para sempre. O propósito é esse. Eu fico sempre muito satisfeito quando vou ao Brasil, por qualquer motivo que seja, para a apresentação de um vinho, para um evento, qualquer motivo que seja, e vêm sempre ter comigo a dizer que estiveram em Évora e que adoraram conhecer a vinícola, o enoturismo, e que já estão com saudades de retornar novamente. Para mim é sempre a melhor mensagem, a melhor coisa que eu posso ouvir é sempre quando me dizem isso. E eu aproveito e já falo por mim. Eu estive em Portugal, gosto muito de Portugal. Não estive em Évora, mas já tinha vontade de conhecer a vinícola, com certeza. E depois do nosso bate-papo, eu quero muito viver essa experiência. Então me aguarde que eu irei a Évora viver essa experiência na Cartucha. E tem outra vantagem que é visitar a Adega Cartucha, que é conhecer também Évora, que é uma cidade lindíssima, das cidades. Eu não moro em Évora, trabalho lá, mas eu não moro em Évora, mas é das cidades mais lindas de Portugal, uma cidade com uma história incrível, uma cidade que é toda dentro de umas muralhas do castelo, tem a Sé Catedral, é uma coisa incrível, uma coisa lindíssima, restaurantes maravilhosos, vale muito, muito a pena a visita mesmo. Irei com certeza. João, existe um silêncio em Évora e a Cartucha parece conversar com esse silêncio. Como traduzir essa essência na experiência de quem chega? Tu falou aqui nessa visita guiada, nessa atenção, nessa hospitalidade que a pessoa recebe ao chegar aí, mas o que tu sente que as pessoas se identificam? Em que momento tu acha que
aquilo é o que mais se enraiza e se intensifica dentro da pessoa. O momento de conhecer a história, de apreciar como tudo começou, durante o desenvolvimento ou no ponto alto, que para muitos é a hora da degustação. Assim, é verdade que a hora da degustação, ainda para mais tendo a possibilidade de degustar alguns vinhos diferentes, ou que não estão à espera, ou que não conhecem, é sempre importante. É sempre um momento de expectativa. Só que eu diria que esse momento de expectativa, as pessoas já levam essa expectativa. Mas o momento que mais surpreende as pessoas é o momento em que conhecem a história da Fundação Eugénio de Almeida. Porque nós, felizmente, temos muitos consumidores, temos muita gente que bebe os vinhos da Adega Cartucha, mas nem todos os consumidores da Adega Cartucha conhecem a história por trás da Adega Cartucha, que é uma vinícola que pertence a uma fundação. E quando as pessoas que nos visitam conhecem a história da Fundação Eugénio de Almeida, o trabalho social, o trabalho educativo, o trabalho espiritual, o trabalho cultural que a Fundação faz na região de Évora e no Alentejo, as pessoas ficam muito positivamente impressionadas, ficam muito solidárias, muito receptivas ainda mais a poder gostar da Adega Cartucha, porque percebem que o vinho é bom, gostam do vinho, e que o rendimento do vinho não é para um acionista ou para uma família, é para uma fundação que transforma o lucro económico em lucro social para entregar e para ajudar uma região específica, que é a região de Évora e do Alentejo. Esse momento, em todas as visitas que eu acompanhei e que fiz, é sempre um momento em que as pessoas ficam muito surpreendidas. Perceber que por trás da garrafa, por trás dos reais, dos dólares, dos euros que gastaram, podem estar a contribuir para uma causa social, espiritual, educativa, cultural, para ajudar alguém. E eu diria que esse é o grande momento, porque as pessoas muitas vezes não estão à espera desta mensagem forte. E depois o famoso corredor que tem os túneis de carvalho francês onde está o Peramanca, também é algo de grande emoção sempre. As pessoas ficam sempre muito emotivas quando passam nesse corredor. E depois, claro, o momento da degustação, que é o final, a pessoa senta-se, está relaxada e está com muita disposição para ouvir toda a explicação enquanto degusta os 6, 7 vinhos, depende um pouco da prova, que nós temos para oferecer com a visita. E é muito legal esse ponto aqui, dessa reflexão que tu traz, porque sim, as pessoas elas trazem muita expectativa para o final, para a hora da degustação, para a hora da hora da verdade, como se brinca, né, de colocar o vinho na boca. Mas esse encantamento durante a jornada, ele é muito válido, ele é muito rico, e a gente traga isso sempre para visitas técnicas, mas também para a vida, porque muitas vezes fica todo mundo preocupado com o resultado final, com chegar lá, mas não se diverte, não aprecia e não valoriza a jornada, e a jornada ela é tão importante quanto o ato final. Sim, é verdade. Nós, inclusive, antes de chegar ao edifício principal, nós temos um pátio exterior muito grande, tem umas mesas, tem à sombra, porque quem nos visita no verão, o sol é um pouco forte, onde podemos estar a ver as vinhas, tem também umas oliveiras, e logo naquele momento é muito lúdico perceber que as pessoas estão a conviver, a tirar fotografias, a ligar para casa, a dizer que estão ali naquele momento na Adega Cartucha, a ver os vinhedos da Adega Cartucha. É muito momento, é muito interessante, precisamente isso, que é, estão a viver um momento em família, com os amigos, casal, o que seja, que é uma jornada que parece que saíram de algum local, estão a passar por ali e vão ter um ponto final depois na degustação dos vinhos. É muito gratificante. João, agora conversando um pouquinho sobre a Tapada do Chaves. Ele é quase um relicário do Alentejo. Como tem sido esse processo de resgatar essa marca sem perder o respeito pelas raízes? Sim, é verdade. Tapada de Chaves é uma vinícola, como é a Adega Cartucha, que pertence à Fundação Eugénio de Almeida. Ou seja, a Fundação tem duas vinícolas, tem a Adega Cartucha e tem a Tapada de Chaves. A Tapada de Chaves foi adquirida em 2017. Ou seja, até 2017 a Fundação só tinha a Adega Cartucha e em 2017 adquiriu também a Tapada de Chaves.
Tapada de Chaves é a vinícola com os vinhedos mais antigos do Alentejo em produção. Tem vinhedos que foram plantados em 1901 e tem outra parcela de vinhedos que foram plantados em 1903. E desses vinhedos, hoje em dia, ainda conseguimos fazer vinho. O vinho, vinhas velhas tinto e o vinho, vinhas velhas branco, é 100% desses vinhedos com mais de 124 anos. Ok? Portanto, há um património de vinícola incrível, imenso. E quando eu dizia há pouco que nós na Fundação Eugênio de Almeida, com os produtos da Adega Cartucha, temos uma preocupação muito grande em qualidade e em identidade, quando houve a possibilidade de adquirir a Tapada de Chaves, foi precisamente isso que nós vimos na Tapada de Chaves, que era a qualidade que estava lá, nós sabíamos, até porque a nossa equipa de enologia conhecia muito bem tudo o que se passava a nível de enologia na Tapada de Chaves, e a identidade daquela marca, a identidade daquela vinícola, a identidade daquela região é uma coisa muito única, é uma coisa muito especial. E nós acreditámos desde o início que a Tapada de Chaves, pertencendo à Fundação Eugênio de Almeida, com a equipa da Fundação Eugênio de Almeida, nós íamos novamente recuperar a identidade e íamos trazer novamente a Tapada de Chaves para o mercado, que era algo que estava desaparecido nos últimos 15, 20 anos. A marca desapareceu muito do mercado. Desde 2017 temos ido aos poucos, porque a vinícola também tem uma produção pequena. Estamos a falar de 30 hectares que produzem 50 mil garrafas, 60 mil garrafas, quando o ano é positivo. E eu digo quando o ano é positivo porque as vinhas são de sequeiro, não têm rega, depende muito se o ano climaticamente tem um pouco ou menos de chuva, ou um bocadinho mais de chuva. E então também a produção é pequena, então nós também temos ido um pouco mais devagar, não tem o reconhecimento atual que os vinhos da Adega Cartucha têm, mas tem crescido bastante. Tem crescido bastante e tem crescido bastante também aí no Brasil. Inclusive, a Tapada de Chaves, eu tenho uma curiosidade, no final da década de 80, era dos vinhos portugueses mais reconhecidos e mais consumidos no Brasil, e chegou a ser o vinho oficial no Palácio do Planalto, em Brasília, na altura do Fernando Henriques Cardoso. Ele, tudo o que era refeições oficiais, era servido com Tapada de Chaves, que era o vinho preferido dele. Portanto, era uma marca que era muito fácil dar continuidade no Brasil, mas que, infelizmente, por vários motivos, se quebrou e saiu do mercado de vendas do Brasil. E então nós temos vindo a trazer, vindo a recuperar, aos poucos, como eu estou a dizer, acho eu com algum sucesso, e pronto, e é esta história incrível. Estamos a falar de 4 referências, são 4 vinhos, de vinhedos muito antigos, e que nós estamos muito satisfeitos com o projeto. E aí eu te pergunto, João, a cartucha, ela é sinônimo da tradição. A tapada, ela é memória. E como vocês, então, estão traduzindo essa memória para o futuro? Então, olha, uma das coisas que fizemos, é verdade, disse a Tapada de Chaves é memória, é mesmo memória. E nós acreditamos tanto que é memória que a primeira coisa que nós fizemos foi retirar todos os rótulos que já existiam em garrafas quando nós adquirimos, que estavam em stock, e fazer um desenho um pouco mais atualizado dos primeiros rótulos que a Tapada de Chaves teve, precisamente para ir recuperar essa memória de alguns consumidores mais antigos do que era a Tapada de Chaves. Ou seja, nós não fomos consultar o mercado, não fomos fazer um market case ao mercado para ir ver como é que poderíamos desenvolver um novo rótulo para a Tapada de Chaves. Nós quisemos ir precisamente buscar essa memória que ainda estava na cabeça de alguns consumidores do que era a imagem da Tapada de Chaves, do que era a Tapada de Chaves, do que era a tradição da Tapada de Chaves. Então, para isso, nós fomos buscar os rótulos antigos, com um toque contemporâneo, é verdade, para colocarmos nas garrafas da Tapada de Chaves. Isso foi o primeiro momento. Depois, comunicar tudo o que é a tradição e tudo o que é a raridade e o prestígio que é degustar um vinho que tem vinhas pré-filoxera, ou seja, degustar um vinho de vinhedos 100% pré-filoxera, vinhedos que foram plantados em 1901 e em 1903. Isto tudo o que envolve a Tapada de Chaves e depois todas as características, toda a história que está por trás da Tapada de Chaves. Quando olhamos para o futuro, olhamos com satisfação, porque está a correr bem. Nós todos os anos, aos poucos, porque lá está a quantidade,
não é muita. Nós aos poucos temos abrindo novos mercados, novos clientes, e o Brasil é um bom exemplo, ir para novos estados, novos canais de vendas, e com esta nova imagem contemporânea, com a força da equipa comercial da Adega Cartucha, eu diria que a Tapada de Chaves tem um caminho garantido de futuro, porque lá está, tem a identidade e tem a qualidade. Da Adega Cartucha é um pouco o mesmo. Nós acabámos de lançar faz 3 semanas, não, faz um mês, estivemos na Provine, onde apresentámos o Perameica, a última safra de 2019. Estamos já com uma perspectiva, uma demanda incrível sobre esse vinho. Alterámos a imagem do Cartucha Reserva para um vermelho muito forte, que é o vermelho da Adega Cartucha. Estamos a ter uma aceitação muito boa no mercado, também no que foi essa mudança, uma mudança a pensar no futuro também, em que não mudámos a história, só mudámos o rótulo, não mudámos a qualidade do vinho, só mudámos o rótulo. E depois também preparar tudo o que é a marca EA, com novas abordagens, novas imagens, novos formatos, sempre olhar para o futuro. Importante também que temos grandes investimentos em Évora neste momento a decorrer, novas linhas de montagem, uma adega nova, que nos vai permitir continuar a crescer e ir de encontro ao que é a demanda dos nossos vinhos, porque neste momento há vinhos, posso lhe dar um exemplo como o Cartucha Colheita, o Peramanca Branco, o Cartucha Reserva, o Peramanca Tinto, que a demanda é superior ao que nós temos oferta. E então nós queremos aos poucos, sem perder essa identidade e a qualidade, queremos aos poucos poder crescer para ir de encontro a essa demanda. E agora, claro, vou querer trazer a conversa um pouquinho para o Brasil e para os novos consumidores. O Brasil, ele é um dos mercados que mais acolheu os vinhos portugueses. O que mais te surpreende, João, no nosso consumidor? A mim, o que mais me surpreende, sempre que eu falo com alguém do Brasil, mesmo quando olho para as vendas do Brasil, é a receptividade, como disse bem, que o consumidor brasileiro tem pelos vinhos portugueses. Em mais lado nenhum do mundo, fora de Portugal, os vinhos portugueses têm tanto peso como no Brasil. Okay? Muita gente diz, é por uma questão cultural da língua. Não é só isso. Não é só isso. Portugal começou a investir muito cedo no Brasil. Nós começámos em 1958, nós, Fundação Eugênio de Almeida, outros produtores de relevância grandes também começaram a ir para o Brasil nesse período, nessa altura do ano, e nessa altura do final da década dos anos 90, e desde o início o consumidor brasileiro adaptou-se e percebeu e teve contacto e conheceu os vinhos portugueses. Apoiado também no que é uma comunidade portuguesa relevante, especialmente mais na zona do Rio de Janeiro, uma comunidade imigrante que levou os seus gostos, os seus paladares, as suas vontades consigo, e que abriu também um canal importante de vendas para os vinhos portugueses. O que é certo é que nós temos vindo a crescer ano após ano, até que chegamos aos dias de hoje. Temos uma concorrência grande do Chile, temos uma concorrência grande da Argentina, mas temos que pensar que o Chile e a Argentina estão aí ao lado e pertencem à Mercosul. Nós temos que atravessar o Atlântico, temos taxas aduaneiras, temos uma carga fiscal bastante elevada. E realmente tem que ser um vinho com muito boa qualidade, que vai de encontro ao paladar dos consumidores brasileiros. É um vinho normalmente muito frutado, bem estruturado, que caiu sempre muito rapidamente no gosto dos consumidores brasileiros. E esta nova tendência do mercado brasileiro, o Brasil é possivelmente o único grande país hoje em dia que cresce o número de consumidores de vinho, crescem as vendas de vinho, está a fazer com que exista cada vez mais investimentos de outros países que não estavam habituados a olhar para o Brasil como Portugal sempre esteve, que está a criar este dinamismo e esta vontade toda no Brasil. E recuperando um pouco o início da pergunta, o que eu mais gosto de ouvir no Brasil, passando este tempo todo, é a vontade de ouvir e de aprender que o consumidor brasileiro tem. Eu vou a qualquer lado e aqui em Portugal, por exemplo, ninguém nos ensina nada a nós de vinhos, porque nós sabemos sempre tudo. Não é? Se alguém me vem dizer alguma coisa, eu sei tudo. Se eu vou dizer alguma coisa a alguém, esse alguém sabe tudo.
o consumidor brasileiro é incrível, porque mesmo que saiba muito sobre um vinho ou sobre uma vinícola, está disposto a ouvir porque percebe que pode aprender mais qualquer coisa. E isso é espetacular, é incrível. A curiosidade, né, João? Desculpa te interromper. A curiosidade, o que move tanto essa busca pelo conhecimento e por desbravar e por saber cada vez mais, né? É importante termos essa curiosidade. Sim, a curiosidade, não só pela curiosidade em si mesmo, a curiosidade de saber o que é que está na garrafa, o que é que está a beber, porque é que este vinho se diferencia do outro, porque é que este vinho tem um valor diferente do outro, e no final, porque é que este vinho lhe soube pior ou melhor ou diferente do outro. É muito, 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 muito interessante. E é um consumidor muito humilde, né, nesse aspecto de querer aprender, apesar de já existirem consumidores e sítios e empórios e restaurantes que têm serviços de vinho e consumidores que têm um conhecimento de vinho superior a outros sítios que existem na Europa e no mundo. Atenção, são muito com muita vontade sempre de aprender. E acho que é incrível. E se pensarmos que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, vamos dizer 210 milhões, e neste momento só cerca de 15 milhões é que consomem vinho, podemos imaginar o que é que ainda temos para crescer de mercado de vinho no Brasil. E aí vem uma questão muito interessante, né, João? Como manter viva essa conexão justamente agora, num momento onde o digital ele tem aproximado tanto as taças, né? Assim, a pandemia, o ano 2020, foi um momento de viragem no Brasil. Quando se diz nos calendários que há o antes de Cristo e depois de Cristo, para o mundo dos vinhos no Brasil, há o antes de 2020 e o depois de 2020. Foi mesmo muito importante. E as pessoas habituaram-se a duas coisas: a consumir vinho em casa e pelo digital, não é? Pelos deliveries, pelo digital, pela procura, pelos Instagrams, pelos e-commerces, por onde seja. As pessoas mudaram o seu hábito de consumo, habituaram-se a estar em casa e através do digital. O que é que eu posso dizer em relação a isso? Bem, quanto ao hábito de consumo ter ido para o vinho e o aumento de vinho ter crescido após a pandemia, ótimo. Só tenho a dizer bem, e ainda bem, as nossas vendas cresceram, os consumidores de vinho no Brasil cresceram e mantiveram-se. Ou seja, cresceram e mantiveram-se, depois não desapareceram. No digital, eu acho que é muito, muito bom, porque eu dou sempre este exemplo. A pessoa pode-se deslocar à loja, pode-se deslocar ao empório, pode-se deslocar à garrafeira, pode-se deslocar ao showroom, onde for. Mas e se estiver num local que não é não querer sair de casa, mas estiver num local onde não consegue encontrar o seu vinho online, tem sempre a possibilidade de encontrar o vinho que quer, o vinho que gosta, o vinho que está à procura. Muita gente vê o online como uma oportunidade de preço. Mas também pode ver o online como uma oportunidade de eu fazer chegar o meu vinho a um consumidor onde quer que ele esteja, desde que o online tenha a possibilidade de entregar esses vinhos. Porque se você morar no centro de uma grande cidade, é fácil ter acesso aos vinhos. Mas se morar mais no interior, o online vem democratizar muito o acesso aos vinhos, porque possivelmente eles conseguem entregar lá, cobrando taxa de entrega, taxa de serviço, certo? Mas conseguem entregar lá o vinho que você antes não tinha acesso. E, portanto, eu acho que, mudando o hábito de consumo da pandemia, havendo mais ofertas online, eu acho que só ajudou, continua a ajudar a que o mercado dos vinhos no Brasil continue a crescer. E aí, falando sobre esse potencial de crescimento aqui no Brasil, o que tu acha que falta para nós brasileiros nos tornarmos um embaixador natural dos vinhos portugueses? Eu acho que já são um bocadinho um embaixador dos vinhos portugueses, é verdade. É um pouco como eu dizia antes, fora de Portugal, o Brasil é um mercado onde os vinhos portugueses têm mais peso. Há outros mercados que os vinhos portugueses são importantes, mas no Brasil o vinho português tem muito peso. Para se tornar um embaixador, eu diria que nós, os vinhos portugueses, precisamos de estar ao mesmo nível concorrencial de tarifas que os vinhos da Mercosul, ok? Que os vinhos do Chile, que os vinhos da Argentina, especialmente estes dois. Eu acho que, ultrapassando esta barreira, os vinhos portugueses vão se tornar tão mais apetecíveis, tão mais consumidos, que vão ganhar uma cota de mercado natural
que todo o consumidor brasileiro vai passar a falar ainda mais dos vinhos portugueses. Nós temos a história, temos a tradição, temos o hábito de consumo. O que nós, por vezes, não temos é, para vinhos um pouco de qualidade superior, não temos uma oferta de valor tão económica, muitas vezes por conta da carga fiscal que nós temos. Se nós conseguimos ultrapassar esta barreira, eu acho que não é tornarem-se embaixadores, porque isso já são. Eu acho que vão se tornar consumidores de vinho portugueses, tanto ou mais como os portugueses. João, continuando com essa nossa visão de futuro, quando a gente fala no futuro, a gente também fala no legado. E como tu imaginas o vinho português nas próximas décadas, em termos de identidade, sustentabilidade e emoção também? Bom, falando no mais fácil, na sustentabilidade, todo mundo hoje em dia tem enormes desafios por tudo o que são, fala-se muito, alterações climáticas, restrições materiais, hábitos de consumo que mudam, e a sustentabilidade tem sido algo muito importante. E nós em Portugal estamos a fazer trabalhos incríveis de sustentabilidade, não só na parte da vinha, que é a parte mais óbvia, de consumos de água, redução de tratamentos químicos, consumos de eletricidade, utilizando de energias renováveis. Estamos a caminhar nesse sentido, e muito bem, estamos a fazer um trabalho incrível em Portugal, mas depois também em tudo o que são, tornando garrafas mais leves, utilizando materiais recicláveis, consumos mais locais. Nós estamos a fazer um trabalho e temos essa preocupação, não só para além do que é a tendência do consumidor que procura esse tipo de produtos, mas porque acreditamos mesmo que é importante para a sustentabilidade do negócio no futuro. Nós acreditamos mesmo que para termos negócio no futuro, nós temos que apostar nessa sustentabilidade, porque senão no futuro não vamos ter negócio, não vamos ter produto para ir de encontro à demanda. No que é o posicionamento do vinho português, nós temos que ter algum cuidado com o que se passa em Portugal, nos vinhos portugueses. Há muita tentação de um negócio imediato, um negócio de curto prazo, um negócio barato, sacrificando muitas vezes a identidade e a qualidade. Eu não sei se têm acompanhado as mídias aí no Brasil do que se passa cá em Portugal no setor do vinho, mas inclusive tem havido alguns escândalos de produto português que é vendido como produto português, que na realidade é vinho comprado em Espanha. Ou seja, como em Espanha é mais económico, alguns engarrafadores compram o vinho em Espanha, põem um rótulo português e comercializam esse vinho português lá fora em condições económicas muito competitivas. Se nós formos falar apenas da qualidade e da identidade, o futuro do vinho português está garantido, até porque em muitos casos nós não ficamos atrás de outras regiões, de outros países e produtores de vinho. Portanto, a nível de identidade e de qualidade, isso está sempre mais ou menos salvaguardado. Agora, se a percepção do consumidor, por conta do preço e por conta de vinho de baixa qualidade que começa a surgir no mercado, se essa percepção é que Portugal é um país de vinho barato e de baixa qualidade, aí o nosso futuro começa a ser um bocadinho mais complicado, até porque depois deixamos de ter investimentos para garantir tudo o que é os investimentos necessários para a sustentabilidade e para o desenvolvimento do negócio. Não estamos aí, eu não estou a dizer que estamos aí, só estou a chamar a atenção que isso é um risco que pode acontecer no futuro e que é claramente uma situação a evitar, e temos entidades em Portugal que têm que fazer esse trabalho nesse sentido para evitar. Nós fazemos enquanto identidade, enquanto qualidade, e muitas vezes preferimos não avançar em determinado sentido se tivermos que sacrificar o valor, preferimos esperar mais um pouco. Percebo que nem toda a gente tem a capacidade ou tenha a possibilidade de poder esperar, mas eu acho que era importante pensar-se um bocadinho mais a médio prazo e não no curto prazo no imediato. Quanto qual era a outra? Paixão? Isso. Identidade, sustentabilidade e emoção. Sim, a emoção. O vinho português provoca muita emoção, eu acho, acima de tudo, para quem nos visita. Você pode tomar um vinho português em sua casa, aí no Brasil, na Ásia, em África, onde for, mas para quem nos visita, para quem vem conhecer a região do Douro, para quem vem conhecer o Alentejo,
quem vem conhecer a região do Dão e tem possibilidade de beber e de degustar esse vinho connosco, a emoção está toda lá. Leva a emoção para casa, leva a emoção na garrafa, leva a emoção toda, e depois, sim, estando a degustar a garrafa em casa, numa segunda oportunidade com os amigos, partilhar a experiência do local, vai partilhar também essa emoção. Mas eu aí ligo muito a emoção com a experiência do aeroturismo que nós estamos a desenvolver cá em Portugal. Então, finalizando esse primeiro bloco do nosso bate-papo, podemos fechar que o vinho, sim, ele continua sendo sobre pessoas, ou tu acha que a modernidade tem feito essa conexão se perder dessa forma? O vinho é sobre pessoas, sobre lugares, sobre história, mas cada vez mais está a haver uma pressão, está a haver uma geração que não tem tempo para ouvir essa história, não tem tempo para socializar com essas pessoas e não tem tempo para conhecer essas regiões. Acho que ainda estamos longe de perder isso. Acho que o vinho são pessoas, locais e regiões e história, mas acho que cada vez mais as novas gerações não têm tempo para essas pessoas e para ouvir essa história. E por vezes, não tendo esse tempo, também caem na tentação de dizer que não gostam de vinho ou que preferem outras coisas, ou outros substitutos, ou o hábito de consumo de vinho possa se perder. Acho que há esse risco, cabe-nos a nós, produtores, encontrarmos maneiras de, muito rapidamente, termos tempo de contar essa história aos novos consumidores. João, agora a gente está se encaminhando para o final do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, eu sempre tenho um quadrinho que se chama Wine Drops, que é onde eu faço perguntinhas de respostas rápidas para o convidado, para que tanto eu quanto quem está nos assistindo, nos escutando, conheça melhor essa história. Então, claro, eu vou iniciar aqui contigo o nosso Wine Drop. Um aroma que te transporta imediatamente para recordações da vida. Um aroma? A baunilha. Foi o meu gelado de infância, o meu gelado preferido é gelado de baunilha. Eu sempre que tenho o aroma de baunilha, e por vezes é algo que se encontra nos vinhos, especialmente nos mais amadeirados de carvalho francês muito novo, normalmente reporta-me sempre para a minha infância, para o gelado de baunilha, que eu sempre ia atrás dos meus pais pedindo um gelado de baunilha, sem dúvida. Essa é fácil. O que o vinho te ensinou sobre liderança e sobre paciência? Paciência ensinou-me que temos que saber esperar pelo vinho. Ou seja, muitas vezes grandes vinhos que são feitos hoje, que são engarrafados hoje, precisamos ter paciência para ele demonstrar todo o seu potencial. Nós temos, falando dos nossos vinhos, para não entrar noutros casos, nós temos vinhos como o Scala-Cello e o Peramanca, que são vinhos que são vinhos fantásticos, estão prontos a beber, mas que com 2 décadas em cima demonstram todo o seu potencial. Quanto à liderança, o vinho, normalmente os grandes vinhos, as grandes marcas, estão sempre associadas a grandes líderes, a grandes momentos, a grandes celebrações. E eu percebi que muitas vezes as nossas marcas e os momentos de partilha, quer de um líder, no momento de partilha de algo, de um sucesso, de uma novidade, qualquer motivo que seja, muitas vezes pode estar associado a um grande vinho, porque marca muito o momento, se esse grande vinho estiver presente. Se o vinho português fosse uma pessoa, qual palavra o definiria? Uma pessoa atual? Só uma parte. Uma pessoa atual? Uma pessoa? Essa é difícil, mas eu diria que teria que ser a Amália. A Amália Rodrigues, a nossa fadista, a nossa famosa fadista. Seria a Amália Rodrigues, como o grande impacto que teve numa altura em que Portugal era um país muito fechado, teve um grande impacto cultural, e o fado está muito associado também ao consumo de vinho. Historicamente o fado sempre esteve associado muito ao consumo de vinho, tanto que há muitas músicas de fado que falam sobre o vinho e o momento do vinho e o consumo do vinho. Portanto, se há uma pessoa que poderia representar bem o vinho português em todo o mundo, seria a Amália Rodrigues, tendo eu quase a certeza que ela não bebia vinho. Boa.
O que nunca pode faltar numa mesa com vinho, verdade? Essa é fácil. Essa é fácil. Aliás, é como a música portuguesa diz, pão e vinho numa mesa portuguesa. Portanto, essa é Não fácil. tem erro. Um erro que te fez crescer na tua trajetória no setor? Impaciência. A paciência que dizíamos do vinho, a impaciência. Por vezes a impaciência, ou queremos crescer rápido demais, faz-nos tomar decisões, nomeadamente decisões de saída ou decisões de mudança, que revelam-se não serem as melhores. Portanto, a impaciência, às vezes é próprio da juventude. Mas a impaciência, por vezes, é um pouco inimiga das boas decisões. Um vinho para um recomeço. Para um recomeço, o cartucho branco. E para fechar, o que ainda te faz acreditar no poder do vinho? O que é que ainda me faz acreditar? As experiências que nós conseguimos contar e partilhar à volta de uma garrafa de vinho. Ou seja, aquilo que falávamos das pessoas, que o vinho ainda é muitas pessoas. Eu acho que iremos sempre acreditar no vinho enquanto houverem pessoas a partilhar histórias à volta de uma garrafa de vinho. João, o nosso episódio aqui, o nosso bate-papo hoje chegou ao final. Eu queria te agradecer muito por essa conversa tão rica. Eu queria te dizer que tanto eu quanto quem está aqui nos escutando, que visitem Évora, que conheçam a Cartucha, que tragam essa experiência, essa memória no coração. E para todos vocês que estão aqui nos acompanhando, até o próximo Wine Now, com mais pessoas, mais histórias e mais momentos cheios de significado. Obrigado pelo convite. Até uma próxima. E assim, encerramos mais um episódio do Wine Now. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe esse episódio com seus amigos e ajude a nossa comunidade a crescer. Até o próximo episódio e lembrem-se, cada taça conta uma história. Saúde!